Bom, a gente está falando aqui dos problemas que o Dr. O'Malley trouxe para si, né? O Will Smith, no caso, né? Que está ali fazendo esse papel. E ele começa a receber ameaças do FBI, das pessoas ligando para ele. Na verdade, o FBI vai lá, né, e tal, mas ameaça também de prejudicar o chefe dele, ele mesmo, né, tem que sair da cidade e tal. Ele recebe várias ligações também, com insultos e ameaças e tal. Eles dão uma demonstração ali no filme, né? É claro, dão a entender que teve várias, né? Eles não vão ficar mostrando todas no filme, né? Sempre tem a questão do tempo, né? No filme não dá para mostrar um monte de ligação, dá para dar a entender, e eles dão a entender isso, de várias ligações, telefone tocando o tempo todo e tal. Aí, o que acontece? Os problemas que o Smith ali tá vivendo tem a ver com as pessoas se sentirem ameaçadas de que o futebol americano acabe, de que a NFL acabe. Várias coisas ali estão sendo sustentadas por isso. Várias pessoas, sonhos de garotos de crescerem e virarem atletas, né? Aquela coisa da bolsa para faculdade e tal. As pessoas se sentem ameaçadas. Não estou dizendo que faça sentido atribuir isso ao Dr. O'Malley, mas eu estou dizendo justamente que as pessoas estão vendo de uma maneira distorcida, como se ele ameaçasse. Mas ele não ameaça. A presença do estudo ameaça? Talvez. Mas as pessoas não leem o estudo dele. E isso é uma coisa que acontece muito. As pessoas começam a ter uma opinião sem saber do que elas estão falando. Isso tem acontecido muito, muito, muito no nosso cenário aqui também. O mínimo que a pessoa tem que fazer antes de dar uma opinião é ler o estudo dele. Aí a pessoa não leu, aí ela acha alguma coisa, ela vai falar, ela não deveria falar. Isso é uma irresponsabilidade, né? Ao invés dela viver o próprio caminho dela, ela quer mudar o caminho do outro. Ela vai ligar para casa do cara para ameaçar, para dizer um monte de abobrinha. O cara cientista que descobriu que bater a cabeça faz mal. O enunciado dele, basicamente, é esse. Bater a cabeça toda hora causa mini concussões, problemas menores que acarretam num problema maior, porque bateu a cabeça. Ele está falando como o funcionamento do corpo humano. Aí tem um cara que liga para ele e pergunta se ele está querendo deixar o país afeminado. Eu vejo o filme, eu gosto de ver filme legendado, e o cara ele fala pacify, que seria como se pussy seria vagina, né, como se vaginalizar o país. Cara, o cara tá dizendo que bater a cabeça faz mal. O que isso tem a ver com você tornar o país afeminado, sabe? Assim, é como se fosse frescura, né? Vocês veem a situação do Mike Webster, por exemplo, e daquele outro colega que logo em seguida, né, fui falar com ele também, também morreu, acho que era o Waters. Frescura. O cara tá lá completamente alterado, vivendo numa picape na rua, perde a família, frescura. Bichinha, é o quê? Sabe? O cara tá com um problema sério de saúde, aí o Dr. O'Malley tá descobrindo, né? O filme é feito também em reconhecimento a isso, né? Mas olha o absurdo. Aí entra a questão que eu falei no primeiro vídeo da homofobia, né? Eu vou falar depois um pouco melhor sobre homofobia, porque senão eu vou acabar me empolgando aqui, me perdendo. Mas homofobia é isso. O cara diz que bater a cabeça faz mal e o outro tá apavorado, meu Deus, vai acabar o futebol, vai todo mundo virar gay, sabe? Agora eu não vou mais saber se eu sou homem, agora, porque não tem mais futebol. Puxa, eu sabia que eu era homem quando assistia um jogo de futebol, agora
Como é que eu vou fazer para saber se eu sou homem ainda? Como é que a gente vai ficar cheio de frescura, os homens vão virar gays ou afeminados ou alguma coisa assim? E não faz sentido, é difícil até continuar esse raciocínio, é difícil. Pô, então libera, bater a cabeça, vambora bater a cabeça, quem tiver que morrer, morreu. Não faz sentido nenhum, assim, não zelar pela integridade do atleta para que alguém possa se sentir mais homem. Vamos tirar a caneleira dos jogadores de futebol porque eles não são gays. Cara, mas é para não quebrar a perna. É para reduzir lesões, machucados no cara. Tipo assim, isso faz dele afeminado. Entende? Me parece que é isso, uma fragilidade. Ai, é frágil, não pode bater a cabeça. Não pode. O que o doutor Malo está falando justamente é que o ser humano não aguenta essas pancadas tão bem quanto se pensava. Porque até ali se pensava que não havia problema, que o problema não estava relacionado à pancada na cabeça. O que esse cara está falando de afeminar é um medo de que as coisas mudem, né? Um cara que está com uma postura que se diz conservador, mas não é, na verdade, né? O conservadorismo, como ele é falado no geral, ele não existe, né? Porque nenhum conservador que eu tenha visto, ele quer devolver o país à maneira de viver nativa. Nenhum conservador que eu conheça quer retomar as coisas ao âmbito mais natural, quer voltar ao período paleolítico. Geralmente o conservador ele é um moralista que diz que tal coisa é melhor que outra, né? Ele vai falar que uma época suposta era boa, mas ele vai pegar épocas em que geralmente as coisas eram piores, vai ficar bem perdido. Se você vai verificar mesmo o que ele quer conservar, ele está fazendo um recorte histórico ali e você vai ver que não faz sentido, ele nem sabe que tempo é esse, que época é essa. É o idealismo. É um cara idealista que ele, sabe, imaginou uma sociedade perfeita que houve no passado, que ele não consegue dizer qual é, porque não existe. E aí ele vai falar ali de que o certo é isso, o certo é que ele quer que todo mundo viva como ele acha que tem que viver. Inclusive, é o cara que é irresponsável, porque ele não quer que o país seja afeminado, mas ele não se responsabiliza pelo Mike Webster. Ele não vai fazer nada pelo problema. Também é uma mentira, também, tá? Ele não vai se envolver no problema, ele liga para se queixar, ele liga para agredir, mas ele não se liga para se responsabilizar. Isso que você está falando aí pode até ser, mas eu vou tomar uma atitude a partir de agora, eu vou fundar um laboratório, eu vou arrecadar fundos para cuidar desses jogadores, para nada. Ele quer simplesmente manter as coisas como estão. E aí com o Mike Webster morrendo, sem família, é assim que ele acha que está bom. É isso que ele acha que é o mundo macho, sabe? É o mundo da degradação, é um mundo que não tem suporte para as famílias, é um mundo que precisa ser melhorado e ele quer que pare de ser melhorado. Então, assim, ser a favor de tudo que está errado, manter tudo que está errado. E aí acaba a ciência, acaba o desenvolvimento, acaba a tecnologia, sabe? Porque você tem medo demais de dar mais um passo à frente. Bom, ok, a parte disso, o bom é que existe justamente a maneira, né, de você subverter quando você tem um mundo desse de sentido estático, cristalizado, de alguma maneira, você consegue subverter de dentro mesmo do próprio sistema, que é o que o Dr. Malo fez nesse filme. Você pode fazer uma subversão de coisas e você pode também subverter a si mesmo, mudar-se, né, a si mesmo, no sentido de transformação que eu quero dizer, né?
aquilo que está instituído nas coisas e para si. Um exemplo que eu vou dar de uma possibilidade de subverter as coisas seria esse filme do que a gente já viu, Um Homem entre Gigantes. As coisas mudam, né, no fim das contas, né? Ele consegue subverter. Um outro exemplo bom é um filme chamado Moneyball. Money, dinheiro, né? E ball, de bola, com 2 L's no final, tudo junto. Moneyball, o homem que mudou o jogo. Moneyball, traço, né? O homem que mudou o jogo. Um outro exemplo também muito bom, e por coincidência também tem a ver com esporte, mas, né, não é uma preferência, é só uma coincidência. Fazem muito filmes com a questão do esporte. É O Jogador 42. Só que esse filme já trabalha mais a questão do racismo. É um filme muito, muito bom. Todo mundo deveria ver esse filme, porque ele é muito bom. E a gente vai falar deles eventualmente. Então, se vocês quiserem ver, pode ver, porque a gente vai falar deles cedo ou tarde, tá? Não é o próximo, mas se quiser ver, já pode. Moneyball e O Jogador 42, como uma maneira de subverter as coisas. Uma maneira de você transformar a si mesmo, de você se modificar, de você romper com tudo aquilo que estava instituído em você, para você. Aí eu sugiro que vocês assistam o filme A Vida Secreta de Walter Mitty, tá? Também é um filme que eu gosto bastante por conta disso. E aí tem uma grande dificuldade de subverter as coisas, porque está tudo repousando aí nesse mar de segurança, né? De como se tudo estivesse bem, tudo fosse bom, porque está indo bem para você uma certa coisa, né? Como o caso do cara da NFL, para ele tá bom. Tá bom para o Mike Webster? Pô, não interessa. Para essas pessoas não interessa, nunca interessou. Por isso o Mike Webster estava jogado, morando numa picape, porque ninguém se interessava por isso. Então, não é uma questão de opinião que não interessa. Estou falando do fato de que não se interessavam. Não interessa porque é fato, ninguém se interessou. O Dr. Julian Bales ainda tinha uma consciência e a partir disso, mas já de ter deixado acontecer, ele tenta fazer ali um trabalho ali de tentar limpar a consciência dele, tentar fazer alguma coisa diferente. Ele não ficou satisfeito, ele queria ajudar, ele teve dor na consciência, por assim dizer. Tá? Forma de linguagem aqui, tá? Ele foi se haver com a consciência dele. E ele conviveu com essas pessoas, ele se importava com o Mike Webster, ele não pôde ajudar. Então ele enfrentou mais. Ele também estava no caminho dele tanto antes, quando ele não ajudou muito, não podia, não sabia como, quanto depois ali, quando ele, de certa maneira, acaba se rebelando um pouco contra a NFL, não totalmente, porque ele ainda tinha um lugar de intermédio, ou de intermediador, né? Mas ainda assim, para muitas pessoas, ele era um traidor. Tem essa coisa do grupo, né? Para muita gente, ele se voltou contra. E é verdade. Porque você não tem que concordar com tudo, sabe? Mas as pessoas muitas vezes cobram isso. Se você for flamenguista, você não pode falar mal do Flamengo. Se você for tricolor, você não pode falar mal do Fluminense. Cara, e não é a crítica, a tua opinião e tal. Você pode falar, por exemplo, não só pode, como muita gente critica. Vai ver um jogo, o cara, pô, esse cara aí é um merda, pô, não sei o quê. Critica um dirigente e tal. Você fala mal. Mas quando você, no caso do Julian Bales, né, do doutor lá, poxa, ele está falando uma coisa em busca de uma resolução para um problema. Não está metendo malho, vamos dizer assim, na NFL, cara. Ele está ali tomando partido, mas em nome de uma solução, uma coisa altamente respeitável, assim. No geral, não para todos, né? Muitas pessoas ali devem odiar ele até hoje, chamar ele de traidor até hoje. Não é uma questão de ter um consenso também. A gente não sabe bem como é que ficou isso
socialmente falando, em termos de opinião pública, a gente sabe que pela lei se fez valer as mudanças, que ele conseguiu subverter a situação. Mas até hoje tem gente que, por exemplo, apoia o nazismo, cara. Então, assim, houve nessa subversão Na verdade, ali foi um pouco diferente, porque teve uma guerra, não foi uma questão de subverter, eles perderam a guerra. Então, foi possível se ter fala, diálogo, quando antes não havia, né? Que é o problema de você ter ditadura, ter golpe, né? Perde-se a liberdade de falar, o povo perde o poder. Então fica-se um instituído, fica a questão ali de uma segurança e tal, e tudo que fala sobre mudar essas coisas vira uma ameaça. Quando você tem um emprego, por exemplo, na Petrobras, e fala, estão roubando na Petrobras e tal, você pode sentir uma ameaça de que a Petrobras feche ou passe por uma crise. É difícil fechar, mas não é possível também. Pô, caramba, lá vamos nós e tal. Um dirigente lá da Petrobras pode ter medo de ser demitido, por exemplo, né? Muita gente é acusada disso, daquilo, nega, foge, né? Então a pessoa se sente ameaçada e muitas vezes com razão, né? Mas aquilo que é ameaçado na verdade é o estilo de vida da pessoa, é a situação da pessoa, né? E é difícil demais para as pessoas lidarem com isso, porque para você se ater aos teus valores, a uma verdade, você tem que aceitar a possibilidade do prejuízo. E isso é um nível assim de estado de espírito muito difícil de você alcançar, né? De você estar aberto realmente para a vida, para lidar com as coisas como elas são, aceitar as coisas como elas são. Isso é muito, muito, muito difícil. Um filme que trata muito disso, de enfrentamento de uma realidade, de renúncia desse enfrentamento, é o filme Matrix. Ele é muito bom para falar disso também, tá? Fica a dica aí, eventualmente a gente vai com certeza falar desse filme também. Outros filmes, por exemplo, que questionam estruturas sociais, para vocês terem uma ideia, se vocês já viram, é a Sociedade dos Poetas Mortos. É muito bom também sobre questionamento de uma instituição, no caso da instituição de ensino, de um aluno questionar o pai, o professor, perdão, ou o filho questionar o pai, que o mesmo ator vive ambas situações, de questionar professor, de questionar pai. Tem umas coisas bem bacanas nesse filme, Sociedade dos Poetas Mortos, filmaço também. E outro também, esse daí é com o Robin Williams, aí outro filme com o Robin Williams também de questionamento de estruturas e tal, é o Patch Adams. O nome completo é Patch Adams, O Amor é Contagioso, com o Robin Williams. E ele vai questionar nesse filme a conduta médica, uma ideia de uma postura distanciada e não humanizada, envolvida, mas que aquela que não participa. E a dificuldade que era naquela época, né, de ser assim como ele era, totalmente diferente. Hoje já se pensa, né, atendimento humanizado, fala-se muito, mas não se faz tanto assim. Muitas vezes, ao invés de ter um atendimento humanizado, você tem um atendimento infantilizado, que a pessoa vem querer falar com carinho, aí a mamãezinha, o bebezinho, algumas coisas assim, vira quase aquele tati-bitate, sabe, de vive muito isso quando indo para o hospital e tal, das pessoas tratarem você de uma forma infantilizada ao invés de humanizada. As pessoas ainda não entenderam o que é e ainda estão um pouco longe disso, mas é bom que já tenham uma noção. Algumas pessoas, é claro, que conseguem, mas no geral a gente está longe. No serviço público, principalmente, a gente está longe. Então é possível estar questionando essas questões e subverter. O que é subverter, no fim das contas? Você vir de baixo e mudar aquilo tudo. O Dr. Omalo faz isso, né? Então, quando a gente fala de fazer o próprio caminho e tal, você vivendo a sua vida sendo você, o que ele fez, você entra ali no próprio... Ele faz parte do sistema, né? Ele não é uma coisa que está à parte do sistema, ele está incluído no sistema. A autópsia, a função, tudo isso existe. Ele chega ali, ele faz um estudo que
afronta ali certas condições, certas coisas e reverte no final das contas a situação de pensar a saúde do atleta e a situação médica, né, no geral daquele esporte e de outros, né, claro que vão ser afetados, como o boxe, por exemplo, que é da onde ele tira ali alguns materiais para estudo. Ele pega estudos britânicos sobre efeitos de lesões no boxe. Mostra ele fazendo isso. E o que ele está revertendo ali no caso da NFL é pura ignorância. Quando acontece de ter todo esse universo de sentido ali baseado em nada, como algum princípio, sei lá, de quê? De hombridade, de alguma coisa assim, que ele questione e as pessoas se sentem ameaçadas, de que vai acabar, de que não sei o quê, as pessoas estão ignorando, na verdade, o que está acontecendo e elas preferem banalizar a situação do Mike Webster. Muita gente, segundo eles lá no filme, ridicularizava a condição do Mike Webster, que era um astro do futebol, que merecia, como tantas outras pessoas, mas também, né, merecia um cuidado especial ali, uma atenção e tal, e não teve, ele foi abandonado. Então, esse mal foi banalizado por conta justamente assim de um interesse. Não é do interesse da NFL se associar com essa ruína da vida do Mike Webster, não nos interessa, eu quero distância disso, que é um comportamento que depois é reproduzido quando aquele outro atleta, David Durson, uma coisa assim, um que queria até ser prefeito, recebe a visita de um colega lá quando ele está saindo da NFL, ele tá lá na porta, aí um colega vem falar com ele e tal, e ele quer uma distância, ele cobra a postura do cara, e o cara tá doente, assim, o cara tá falando, tá desesperado, e ele falando do cara se recompor, que não sei o que, justamente uma representação dessa maneira de pensar, sabe? Se você não consegue se compor, se recompor, você não pode andar comigo, você não faz parte. E é o que aconteceu com todos os outros, eram, né, abandonados, eram deixados à própria sorte. Não havia uma responsabilidade da NFL. Não, ela não admitia o caminho que ela tinha tomado, as consequências da vida ali. Elas queriam restringir aquilo só a parte que convém, que é a parte do esporte. Não é humanizado, é coisificado. É o esporte, é o status, né? Então, quando aquele cara vem ali falar dos problemas, o colega não entende como um problema que tenha nada a ver com ele. Nega lá um recurso e tal, mantém todo um distanciamento. É exatamente o cenário social que estava acontecendo até ali. Né? E quantos outros não foram procurar ajuda e tal, e não receberam ajuda? Até por uma ignorância, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. O Dr. Omalo fez um trabalho exatamente que ia ajudar a entender aquilo que estava acontecendo. Era fundamental, era urgente, inclusive. Né? E quem fala sobre isso, sobre a banalidade do mal, é a Hannah Arendt. Tem um filme com o nome dela, inclusive, em que ela fala, ela escreve isso durante o julgamento do Adolf Eichmann, que foi um dos soldados, mas ele tinha um cargo de responsabilidade e tal. Ele controlava os trens, né? E ele fugiu para a Argentina, encontraram ele na Argentina e levaram ele para ser julgado em Jerusalém, se não me engano. Aí ela vê a maneira como ele não se relaciona com as vítimas. Ele fala assim como se ele manda várias pessoas para um trem, ele libera o trem e tal, mas ele não se vê implicado naquilo como se não fossem pessoas. Tipo assim, não, eu só liberei o trem A para o portão B. Todo dia às 5 horas eu tinha que liberar esse trem. Meu trabalho era só esse e tal. Como se ele estivesse só apertando botões, vamos dizer assim. Ele não pensava, ele não refletia, ele não tinha consciência de que ele estava mandando pessoas para a morte, sabe? E ele fala daquilo como se ele trabalhasse na supervia, assim, sabe?
liberando ramais de trem. Para quem não é daqui, Supervia é o trem do Rio de Janeiro. Então, ela fala sobre a banalidade do mal e sobre a renúncia da pessoa da capacidade de pensar, que é aquilo que nos torna humanos. A pessoa se renuncia à capacidade de pensar. Pensar, quando você fala pensar em filosofia, né, é um pensar reflexivo, é tomada de consciência, é um entendimento, se apropriar do que está sendo feito, do que acarreta os meus feitos, onde eu estou inserido, ter consciência do que eu estou fazendo. Ele não tinha consciência, cara, assim, ele demonstra isso. E ela fala de uma maneira objetiva e ela também sofre muitas retaliações, protestos, mais ou menos como o Dr. Omalo, talvez até pior, até se bobear. E o filme também vale a pena, só não é um filme tão fácil de achar. Aí eu já não, né, eu tô só falando aqui, citando, né, mas se quando a gente falar disso, eventualmente, eu acredito até que a gente fale, aí eu vou ver se eu consigo deixar um pouco mais mastigadinho uma maneira de se baixar esse filme, mas ele vale a pena também. Então, ela fala dessa questão da banalidade do mal, e isso acontece ali quando tem uma renúncia da NFL no geral de pensar. Essa cena que eu comentei inicialmente lá da mesa, né, no primeiro vídeo também, tem uma renúncia ali de se implicar na situação, de pensar, banaliza-se o mal, porque é um mal potencialmente causado pelo futebol, então a NFL deveria ser a primeira interessada, e ela renuncia a esse pensamento, esse diálogo com o Dr. Malo. E eu estou falando assim, um diálogo cientificamente, oficialmente. Eles estão pensando no problema, mas estão pensando para se esquivar do problema, né? Não para resolver. Então não tem ali o que a gente chama de honestidade intelectual, abrir-se para aquilo e tal. Então, aí por isso eu também peguei falando da mentira, mas principalmente o que está em jogo é livrar-se da situação, sair bem da situação, sabe? Não é prioritário o bem-estar do jogador, daquele jogador, entender a situação, deveria ser, né? Segundo o Dr. Malo, são homens sob os cuidados daquele médico. Então, né? E aí os homens, as famílias e tal, a gente vai falar de dinheiro. Quando eu falo de preservar status e tal, eu estou falando das coisas, eu estou falando de dinheiro, estou falando da minha situação vale mais do que a vida de uma pessoa, porque a minha situação pode mudar, mas o cara não vai morar debaixo da ponte também por causa disso. Ele tem condição ainda de viver, o outro pode morrer em nome disso, sabe? Esse que é o questionamento moral, aí sim é uma questão moral. E banalizam a situação do Mike Webster. Então, né, a banalização do mal acontecendo ali. E isso acontece muito no mundo todo, né? No Brasil tem vários exemplos, principalmente essa questão de polícia matar criança, sobe numa comunidade, na favela, e dá tiro na cabeça de criança pelas costas, por exemplo, né? Assim, nem se fala mais. Não, tudo bem. Aquela história da Marielle, né? Poxa, que saco a pessoa falar. Cara, é banalização do mal. Aquilo foi bárbaro, foi horrível o que aconteceu com aquela moça. E era uma pessoa de uma importância ali social, um lugar de enfrentamento. Isso é grave demais. É grave. Não é uma questão que ela era pura, bela. Não é defender a moral dela só. Tem coisas que são maiores do que ela. É preciso compreender a banalização que está se fazendo também dela, é claro, como pessoa, né? Também uma mulher levar 5 tiros na cara. Cara, é só você imaginar que é tua mãe que você vai entender a dor que isso envolve, o grave disso, o impacto. Cara, que uma morte horrível, sabe? É muito ruim, sabe? Para qualquer pessoa, cara. Então, assim, tem gente que debocha, que zomba, sabe? E isso é exatamente a banalidade do mal. No mínimo, cara, a gente como humano se sentir mal, se sentir horrorizado, porque aquilo foi um horror. Como aquela história do cara que foi
metralhado dentro do carro. Cara, deixa pra lá, sabe? Ah, foi um acidente. E daí que foi um acidente, sabe? Aí vai ver lá se bobear, né? Não acontece nada, as pessoas são soltas. E aí? Né? Tem assim, banalidade do mal. Banalizar, cara, é pegar assim, ah, é assim mesmo. Nunca digam isso, ah, é assim mesmo. Aconteceu uma coisa, é grave, trate como grave, porque é. Tem que tratar de acordo. Senão a gente vai se acostumando, vai aceitando, vai aceitando. Tem muita coisa ruim que acontece que a gente nem liga mais. Ficar colocado, fila de banco, por exemplo, tem um monte de idosos sendo colocados no sol, não podem entrar no banco, por exemplo. Banalidade do mal. Ah, isso não é administração. Isso daí é tortura. Você colocar alguém parado de pé no sol, por exemplo, se você vai num quartel, muitas vezes isso é castigo. Você pega um idoso com problema de saúde e bota em pé parado no sol. É tortura. Não é opinião, é fato. Você pega e vê se você não tem castigo de ficar em pé parado no sol. Sabe? Se isso é uma maneira de você tratar ou receber alguém. Você vai no banco e você não pode entrar no banco. Você é colocado para fora. De fora. Você está inclusive exposto a qualquer perigo, qualquer coisa que aconteça na rua. É um exemplo de banalidade do mal. As próprias pessoas não reclamam e os funcionários também vêm, acham que é normal e ninguém faz nada. Todo mundo banaliza aquele mal. Isso, na verdade, deveria ser crime e todas essas pessoas sendo coniventes de um crime. Tinha que ser crime. E aí, né? Para vocês terem uma ideia da distorção que acontece. Você está sendo maltratado e está achando normal. Isso é o tempo inteiro, isso acontece no supermercado, isso acontece em um monte de lugar.